Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Meu nome é Elivandro. Eu sou servo do Senhor nesta casa e fui convidado a compartilhar uma palavra de oferta com os amados. Mas, amados, antes eu tenho 3 recadinhos para compartilhar com a igreja, amém? O primeiro recado é: todos nós sabemos que as cadeiras que nós temos hoje no templo, ela foi emprestada pelo pastor, pelo bispo Camilo. E um ano nós fomos abençoados, mas a pastora está com um desafio para a nossa igreja, para nós adquirirmos essas cadeiras do bispo Camilo. E ele cobrou um valor muito simbólico pelo valor dessas cadeiras. Ele cobrou R$50 por cadeira. E a pastora, acho que foi mês passado, ela compartilhou com a igreja que se cada um ofertasse o valor de uma cadeira ou qualquer oferta que ajudasse a igreja a comprar as cadeiras para que ela seja nossa mesmo. Porque assim, nós temos que entender que nós fomos abençoados durante um ano. Nada mais justo do que nós também nos abençoar quem nos abençoou. Amém. E eu não consigo contribuir com os R$50. Não tem problema. Mas contribua de alguma forma, com qualquer valor, para que nós possamos começar a pagar o valor das cadeiras para o bispo. Amém? Amém? E quando você for fazer a sua oferta referente à cadeira, identifica ela, para que possamos saber que ela é para a quitação da compra da cadeira. Amém? Segundo recado: domingo que vem, Dia das Crianças, dia 12/10, nós teremos a nossa comunhão num espaço de festa com piscina para todos, das 9 às 15h30. Amém. Todos estão convidados. Amém. A irem participar desse dia maravilhoso. E levem as crianças. E o que terá? Nós faremos um churrasco onde os homens levarão a carne e as mulheres levarão os acompanhamentos. Cada família levará o seu refrigerante, pratos e talheres. O endereço e a localização será postada durante a semana no grupo pela pastora. E homens pode estar me chamando no WhatsApp ou o presbítero Diogo. Pode estar nos chamando para que a gente se organize em questão da compra da carne para o churrasco. Porque ficou de responsabilidade dos homens da igreja. E as mulheres os acompanhamentos. Terceiro recado: depois do Dia das Crianças, na semana seguinte teremos a festa do Tabernáculo, dia 24, 25 e 26 de outubro, na igreja de Vargem Grande. Todos estão convidados a participarem. Amém. E agora eu vou, diante do recado, eu vou compartilhar uma pequena palavra de oferta com os amados. Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, por mais esse momento, essa oportunidade. Pai, venha falar o coração dos amados, como o Senhor falou em meu coração, sobre ofertas, sobre dízimos, sobre como temos tratado a casa do Senhor, Pai, diante de Ti. Pai, que o Senhor venha permitir que saia somente aquilo que é do Senhor, e nada que eu dê levando venha sair, mas somente aquilo que o Senhor colocou em meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram a sua Bíblia em Marcos 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, a partir do versículo 17. Marcos 10,
Versículo 17. E pondo-se a caminho, ocorreu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele, e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, alguém honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Aleluia. Amados, o primeiro ponto que a gente consegue ver nessa passagem é que vemos que ele conhecia todos os mandamentos, as escrituras, e cumpria todos eles à risca. Mas o que adianta você saber a Bíblia toda se você não a pratica? Se você não consegue ouvir Deus falando com você através da palavra dele? Amados, é muito fácil qualquer um que está aqui chegar e falar assim: olha, ofertar, dizimar está na Bíblia. Olha, você tem que ofertar por N motivos. Todo mundo aqui vai conseguir fazer. Mas a gente vê que lá ele era conhecedor. Ele sabia de todos os mandamentos, de todos os estatutos. Ele não era uma pessoa leiga. Aqui, quando se apresenta, ele não apresentou um homem que, eu ouvi falar que eu tenho que cumprir. Não, ele afirmou: olha, Deus, eu tenho guardado isto desde a minha mocidade. E às vezes, amado, a gente tem nos enganado a nós mesmos. Senhor, eu tenho guardado tudo isso que eu tenho aprendido. E aí, pode ser que o Senhor vai te fazer essa pergunta: te falta uma coisa. Eu não estou aqui para apontar qual é a coisa que falta para cada um de nós, mas nós sabemos de tudo aquilo que ele falou que fazia. O Senhor conhecia o coração dele, sabia que havia necessidade de uma transformação na vida dele, porque ele era apegado a coisas. Segundo ponto, ele não estava disposto a dar aos necessitados, porque Jesus mandou ele vender e dar aos pobres, conforme o versículo 20. E Jesus, olhando para ele, 21, amados, olhando para ele, o amor, ele disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Aqui nós vemos de como ele era apegado aos bens materiais e não se importava com os necessitados. Como ele amaria o seu próximo? Às vezes temos nos apegado a tantas coisas materiais que não nos tem mais serventia. Mas o fato de eu não ter um coração voltado ao Senhor me faz ficar cego com as coisas ao meu redor. Não vejo a necessidade do meu próximo. Não vejo que às vezes tem muito mais do que necessário para me sobreviver. E não consigo ver que Deus quer me usar para abençoar aos que estão próximos de mim. E muitas vezes, amado, a gente adquire bênçãos que o Senhor nos permite e a gente vai enchendo ao nosso redor. A gente vai colecionando bênçãos do Senhor. E quando ele relata que te faltava uma coisa, aquele homem, ele falou assim: olha, desapega daquilo tudo que eu te dei. Porque se você reconhece que foi eu que te dei, eu estou te falando, vá vende e dá aos pobres. E quantas vezes nós temos nos apegados a mais nas bênçãos do que nos estatutos do Senhor?
Quantas vezes nós temos dado mais importante aquilo que Deus abriu as portas, porque é muito fácil a gente subir aqui e testemunhar. O Senhor abriu a porta, o Senhor proveu, o Senhor permitiu. Nessas três partes aqui a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. Ou quando nós vamos fazer uma petição diante do Senhor. Mas quando o nosso Senhor nos ensina, você está cumprindo tudo, mas e na hora de dar aos pobres aquilo que tem lhes sobrado? E aqui eu não estou falando sobre sobrar que não tem serventia. Eu estou falando das coisas que o Senhor te permite ter. Às vezes Ele quer te usar para abençoar pessoas, como acabei de relatar sobre a nossa campanha para nós comprarmos a cadeira. E quantas vezes nós não olhamos isso, nós deixamos passar desapercebidos. E aí o Senhor nos lembra uma coisa, te falta algo, e o que seria? Olhar aos necessitados ao nosso lado, olhar as necessidades que estão ao nosso derredor, e Deus nos levanta, porque se Deus te permitiu ver as necessidades, de alguma forma Ele quer te usar para suprir, porque senão Ele não permitiria você ver. Ele não permitiria eu estar sem nenhum alimento na minha casa, e o casal Diogo e Graciele na minha casa visitar e saber e ver que não tem um alimento na minha despensa. O Senhor não permitiu eles ir lá e ver isso, para que eles comentem com os outros, ele está passando necessidade na casa dele. Não, porque se o Senhor permitiu que eles fossem lá, porque Deus quer usar eles. Amém. Mas a pergunta que é, o casal vai entender que o Senhor está falando, te falta uma coisa, vai lá e ajuda o teu próximo. E muitas vezes, amado, o Senhor tem nos colocado em situações que nós estamos vendo os necessitados ao nosso redor, e nós temos feito igual este homem. Estamos com o nosso coração no bem, no dinheiro, no que é meu. Deus abriu a porta, então é meu, não é para me compartilhar. E ali ele estava ensinando, vai lá, vende e dá. E para concluir, ele não estava disposto a deixar tudo e seguir a Jesus Cristo. Sutilmente, às vezes, temos feito essas escolhas sem que percebamos, com muita frequência em nossas atitudes, como as bênçãos que o Senhor nos tem dado, e esquecemos que Ele nos ensina a abençoar ao meu próximo com excelência, como Ele nos dá com excelência. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já foi abençoado pelo Senhor, e a plena convicção e certeza de que Ele superou as suas expectativas. Aleluia. Ele superou as suas petições. Glória a Deus. Eu mesmo já testemunhei, eu pedi algo e o Senhor me surpreendeu com algo 10 vezes melhores. E às vezes eu falo assim, eu não sou merecedor. Ele fala assim, mas é assim que eu abençoo os meus. E por que na hora que o Elivando vai abençoar alguém, ele quer abençoar com o coração pesado? E que sirva para a gente refletir de que quando a gente for fazer algo ao Senhor, a gente lembre que está fazendo a Ele, de como Ele faz por nós, de como Ele nos abençoa. Ele nos abençoa com o melhor da terra. Ele surpreende as nossas expectativas. Ele nos faz, às vezes, ficar constrangido diante de tanto amor que Ele tem por nós, com as bênçãos que Ele coloca à nossa disposição. Então, amados, eu gostaria de estar orando. Atrás das cadeiras tem um QR Code da igreja. Quem quiser fazer o seu dízimo, as suas ofertas, a oferta das cadeiras, fique à vontade, enquanto eu oro pelos dízimos e ofertas. Pai amado, Pai querido, graças dou a Ti, Senhor, por esse momento maravilhoso estarmos na presença do Senhor aqui em comunhão. Pai, que hoje as pessoas possam sair daqui entendendo que o Senhor nos abençoa com o melhor. E que nós temos, Pai, que entender, conforme o Senhor nos ensinou hoje, que nós não devemos nos apegar a coisas, mas nós devemos pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor. E sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, eu quero que o Senhor abençoe os dízimos, as ofertas, multiplique 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, Pai. Porque o Senhor é que nos dá a provisão. É o Senhor que nos permite, Pai, levantar e trabalhar. Então, e somos gratos ao Senhor pelo trabalho que o Senhor nos permite. Pai, que nós possamos ter o nosso coração grato ao Senhor
diante de tantas maravilhas que o Senhor tem nos feito viver. Por isso eu peço ao Senhor, fale com teus filhos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus.